Olá, aqui com vocês nessa masterclass gratuita no método psicogerador xamânico. Vamos falar de radiestesia, vamos falar desse método do psicogerador xamânico. É mais que radiestesia, é mais que terapia holística, é mais que consulta, é um método testado e comprovado, no qual as pessoas chegam de um jeito e saem de uma forma completamente diferente. Então, eu convido você a participar dessa masterclass gratuita, que irei falar de uma série de questões que certamente irão tocar o seu coração, lhe ajudarão no seu trabalho, quer seja como terapeuta, quer seja se você está buscando se conhecer mais. Fica comigo nessa masterclass, que será um prazer estar com você. Nós iremos falar aqui sobre essa questão, né, de como identificar a verdadeira origem dos desequilíbrios e conduzir uma consulta energética completa através de um método exclusivo de radiestesia e terapias integradas. Então, tudo isso a gente vai falar aqui com vocês. Eu estou só arrumando aqui esse negócio e está aparecendo aqui, daqui a pouco ele some. E deixa eu me apresentar para vocês, não é? Eu sou o professor José Lopes, eu tenho aí a minha formação acadêmica como contabilista, como advogado, mas foi no mundo holístico, terapêutico, no xamanismo, nas terapias sistêmicas que eu me encontrei, e hoje eu tenho o título de professor, com certificação pela ABRAT, criei o método psicogerador xamânico, que irei explicar daqui a pouco para você. Sou o fundador do Espaço Xamã Verde, do qual estou aqui fazendo essa masterclass com vocês. O espaço, esse ano de 2026, né, porque você pode assistir mais para frente, completa 9 anos de existência. Eu tenho mais de 12 anos de experiência, porque eu já trabalhei em outros lugares antes de trabalhar aqui no Xamã Verde com a radiestesia e outras terapias. Mais de 7.000 atendimentos. Quanta gente já colocou o dedo indicador aqui nesse gráfico. É, Mais de 1.000 alunos formados, porque eu tenho o curso aí pela plataforma Hotmart, o curso online, mas também eu tenho o curso presencial de terapias holísticas e que inclui como utilizar o psicogerador xamânico. E eu sou o criador desse design do psicogerador xamânico. E agora vamos adentrar a esse conteúdo de hoje e vem a pergunta, não é? Você sabe realmente o que está acontecendo? E se o problema que você tenta resolver há anos nunca tiver sido o verdadeiro problema? Muitas vezes lutamos contra os sintomas, enquanto a verdadeira origem do desequilíbrio permanece oculta. Hoje vou mostrar como identificar essa causa e porque ela é o primeiro passo para uma transformação verdadeira. É assim, gente. Quando a gente vai fazer uma consulta, a pessoa quer falar o que está acontecendo com ela. E ela tem pistas, ela acha que aconteceu em uma determinada ocasião. Só que quando ela marca esse atendimento comigo ou com os terapeutas que atendem aqui no Espaço Chão Verde, ela não vai preencher nenhuma ficha de anamnese. A gente vai pegar endereço, data de nascimento, essas coisas.
mas ela não vai preencher uma ficha de anamnese, nem tampouco ela irá, antes de fazer a avaliação aqui na mesa, falar o que está acontecendo com ela. Eu vou explicar que primeiro eu irei conectar o eu superior dela, nesse gráfico do decágono, com o meu eu superior, irei fazer as medições, tá? Um exame do ponto de vista energético de tudo que está acontecendo com ela. E aí depois terá interação, ela vai poder falar, vai poder perguntar, mas percebe a diferença. Você, terapeuta, não será sugestionado pelo que a pessoa está falando. Até porque, se ela soubesse o que está acontecendo, será que ela já não teria resolvido? Quantas pessoas ficam passando num consultório com um psicanalista ou com um psicólogo há anos e não descobre a origem? E muitas vezes descobre a origem de uma questão e depois vai tratar outras, não é? Mas o fato é que quando se descobre a origem, algo muda. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco também. Aí vem outra pergunta: como isso vai mudar a minha vida? Se eu disser para você que você, no atendimento que você vai fazer na consulta, você vai saber de coisas da sua vida que você nunca parou para olhar, ou se existe algum desequilíbrio, né, do seu padrão vibratório, se esse desequilíbrio começou, e onde isso está agora, há quanto tempo que isso está acontecendo, qual a principal área de afetamento. Isso tem relação com vidas passadas, existem fatos correlatos, motivos dos motivos, existe trabalho de magia negativa, é autogerado, você absorveu de alguém, percebe que isso tudo é relevante, e depois medir os corpos sutis, o físico, emocional, o mental, o espiritual, a energia do dinheiro, da prosperidade, do projeto de vida, e por aí vai. E aí a gente mede, explica para a pessoa por que que ela está daquele jeito. Até porque aquilo que está afetando ela afeta quantos por cento? Por que que afeta? Essa pessoa, como que ela é? Como que ela funciona? Quais são os desafios dela? E quais são o que está diretamente relacionado à missão de vida dela que ela ainda não percebeu? Já deu para notar que isso vai mudar a vida da pessoa, não é? Muito bem. E aí vem outra questão. Muitas vezes a gente, quanto pessoa, né, faz uma terapia aqui, faz uma terapia ali, mas a pessoa nunca parou para olhar a verdadeira causa. Então vai no reiki, faz apometria, constelação, florais, toma um passe lá do Preto Velho, vai na igreja evangélica. Muitas pessoas fazem terapia durante anos e mesmo assim continuam repetindo os mesmos padrões. Por quê? Porque muitas vezes estamos tratando os efeitos e não a verdadeira causa. Hoje eu vou mostrar como encontrar essa causa. Porque quando a pessoa
vai para uma terapia, vamos supor que ela vai fazer um reiki. Se ela for para a sessão de reiki, ela for contar tudo o que acontece na vida dela, não vai dar tempo de fazer naquela sessão, né? E a gente sabe que uma terapia não pode ser muito longa. Ela precisa ter um certo tempo ali para funcionar, né? Então, tempo de no máximo 1 hora como terapeuta, né? Então, já começa daí. Ah, mas é, toda vez que ela conta, ela vai numa consulta de baralho cigano. Baralho cigano vai aconselhar ela a partir do que ela está perguntando. Até porque você não pode invadir, né? Mas quando você vai invadir o campo dela, mas quando ela fala que ela quer passar numa consulta com o psicogerador xamânico, você terá permissão para acessar o campo dela. Então você vai acessar coisas que nem ela sabe, que nem ela tem conhecimento, que pode ter relação com uma vida passada, que ela pode ter sido alvo de um trabalho de magia negativa. Hoje, né, assim, a nomenclatura que antes era falada, trabalho de magia negra, hoje se adaptou para o formato. Só estou esclarecendo, né, que TMN é trabalho de magia negativa. O que é um trabalho de magia negativa? Um despacho que é feito, colocar o nome na boca do sapo, uma amarração, orar fervorosamente para aquele irmão da igreja casar com a filha da irmã da igreja, sendo que ele quer casar com a moça que é terapeuta holística, e aí ele desiste, casa com a filha da irmã da igreja. Isso é um trabalho de magia negativa, porque fere o livre-arbítrio do outro. Isso eu consigo verificar aqui, tá? Então, a gente estará olhando para a causa. Porque quando a gente olha para a causa, vem essa pergunta, né? O que realmente cura uma pessoa? A verdadeira cura acontece quando a pessoa toma consciência da origem do seu desequilíbrio e assume sua participação no processo de transformação. Então, lá no atendimento dela de psicanálise, ela precisa saber a causa para ela sair daquela questão, não vai? Só que ela pode demorar muito mais tempo. Vai ter que fazer regressão, vai ter que fazer uma série de coisas. Aqui não, ela não fala nada e a gente verifica. A gente acessa, percebe a diferença, tá? Porque quando ela toma conhecimento do que desequilibrou ela, porque aí que ela começa a entrar, adentrar no processo cura ou autocura? Autocura. E aí vem a transformação, né? Aí uma vez uma assistida minha falou assim: ai, transformação é uma palavra muito forte. É, realmente. E reconexão. Reconexão com a sua verdadeira essência. Faz sentido, não é? E vamos falar do bloqueio. Ah, eu tenho um bloqueio com determinada questão que eu não consigo avançar. O bloqueio energético é a mesma coisa, correto? Então, quando a gente está falando de um bloqueio energético, acontece alguma coisa que bloqueou a pessoa. Imagine alguém que perdeu o emprego. Depois disso, ela desenvolve medo, ansiedade, insônia, gastrite.
síndrome do pânico. Qual foi o problema? A gastrite? Não, foi um bloqueio emocional. E muitas vezes, quando a gente vai atender essa pessoa que está lá na cabeça dela, foi a perda do emprego, ou a ansiedade, alguma outra coisa, porque ela já está trabalhando novamente. Mas às vezes foi um fato anterior que trouxe esse bloqueio que pode ter culminado, provocado a dispensa dela, feito ela entrar em sintonia com aquela perda do trabalho. Mas só nesse slide fica claro, não é, pessoal, o quanto que uma situação pode provocar tantas outras situações. E o afetamento que a gente consegue medir em porcentagens, aqui tem uma régua, né? Uma linha de 0 a 100 que a gente coloca o pêndulo em cima. Deixa eu até abaixar aqui, que vocês vão conseguir ver. Eu venho aqui e eu pergunto, de 0 a 100, quantos por cento isso afetou? Aqui é só uma demonstração, está dando 60%, que é uma porcentagem muito comum de afetamento quando uma pessoa passa em atendimento. E aí, gente, fato gerador. Fato que gerou o quê? O desequilíbrio. No psicogerador xamânico, nós não tratamos apenas os sintomas, nós buscamos descobrir quando aquele desequilíbrio começou. Então, vou contar para vocês. A pessoa chega para fazer a consulta e você vai ser capaz, com tudo isso que eu já expliquei, pedir para ela colocar nesse gráfico de radiestesia aqui o, o dedo indicador, tá? Que vai conectar com o eu superior dela. Você já anteriormente você já colocou o seu e você vai fazer algumas medições, e uma das primeiras é saber o fato gerador. Quanto tempo aconteceu? Qual a principal área de afetamento? Se é familiar, se é de relação íntima afetiva de casal, se tem a ver com o trabalho, se tem a ver com os estudos, você irá conseguir verificar aqui quantos por cento está afetando ela. E aí, quando você traz isso para ela, na maioria das vezes, a pessoa lembra, sabe o que aconteceu e tem a ver com um fato marcante na vida dela. Só que às vezes aquele fato marcante já desequilibrou e foram acontecendo outras coisas. Então, falamos lá da perda do emprego, depois a pessoa até voltou a trabalhar, mas ela não consegue mais se dar bem nas relações. Sempre tem problema com chefia, com os pares, os colegas de trabalho, e a causa está lá na outra situação, percebe? E aí, quando traz isso à tona, ela já ganha consciência e ela se coloca no tratamento. Então está ficando fácil de entender, né, o que o psicogerador xamânico, ele é mais do que radiestesia. Aí deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês. Gente, tem uma série de mesas de radiestesia que, por exemplo, para fazer uma harmonização, o que é fazer uma harmonização? Harmonizar é equilibrar os campos da pessoa. Vai passar por umas 5 medições, pelo menos. Raio, infravermelho, ultravioleta, e mede isso, e mede aquilo. Leva um tempão. Essa mesa, ela não é uma mesa radiônica, ela é uma mesa quantiônica xamânica. Então,
Quando a gente faz as conexões aqui através do design dela, já conseguimos identificar muita coisa e tratarmos de. Sabe quanto tempo demora uma harmonização aqui no psicogerador xamânico? 1 minuto. Na mesa radiônica, você não vai fazer isso em 1 minuto. Jamais. Outra coisa, essa mesa de radiestesia, o psicogerador xamânico, é uma mesa que pode trabalhar amor, dinheiro, espiritualidade, saúde, tudo, mas para trazer consciência. Que às vezes a pessoa passa numa mesa do amor, numa mesa de limpeza de crenças. Só que a mesa por si só vai ser o terapeuta que vai fazer. Não estou dizendo que eu não acredito, que eu não indico, mas o que acontece? Se a pessoa passa pelo método do psicogerador xamânico, essa pessoa ela vai adquirir um grau de consciência diferente. Então, para ela fazer uma mesa de radiestesia do amor, por exemplo, e conseguir, vamos supor que ela queira encontrar uma parceira, um parceiro, é muito mais difícil quando ela olha para o que realmente causou o desequilíbrio. Se a pessoa tem uma questão com prosperidade, mas ela não for na origem, como que ela vai mudar? É muito mais difícil. Essas mesas temáticas, pontuais, elas auxiliam, mas se você não faz uma análise profunda de si mesma, certamente não é aquela mesa que vai resolver tudo para você. Ela pode ajudar. Então, essa mesa já ficou claro que não é uma mesa radiônica. E aí vem um ponto importantíssimo, gente. É um método de tratamento completo. Como eu já falei para vocês, milhares de pessoas, né? Já mais de 12 mil atendimentos que eu já fiz, né? Então, é um método testado, comprovado. Eu atendo essas pessoas há mais de 12 anos, com o psicogerador especificamente há 9 anos aqui no Espaço Chama Verde, e a pessoa, quando chega, ela está com uma série de questões, e aí a gente vai trabalhar com esse método, tá? Que vai desde a consulta, com as recomendações para casa, as terapias que ela fará em conjunto, retornos de consulta, até ela ir para uma alta, porque um caminho de autoconhecimento, consciência e transformação é um caminho de autoconhecimento, consciência e transformação. Esse método que o terapeuta não faz sozinho, o assistido não faz sozinho, a mesa não faz sozinho. Tudo isso faz parte desse método. Precisamos dessa tríade, certo? Aí eu vou falar para vocês um caso, né? Tem muitos casos de pessoas que passaram já comigo, ou com os outros terapeutas aqui do Espaço Chama Verde, mas esse é um caso que realmente chama atenção e que é lógico que eu vou preservar a identidade da pessoa, do rapaz. Ele passou comigo em abril de 2023 e ele achava que era chegar na terapia e falar, falar, falar. Não, não. Espera um pouquinho, senta aí, me oferecer uma água, vou fazer as medições e depois a gente vai começar a conversar. Ele tinha crise de ansiedade, fazia uso de medicamentos há bastante tempo e uma das coisas que incomodava ele era se sentir dependente dos remédios. Gente, então ele deveria ter uns 40 anos
e eu identifiquei um fato gerador que tinha ocorrido há 34 anos atrás. Dá para ver aqui, medindo na régua, com o uso do pêndulo, né? E que era na área familiar, tinha a ver com o pai. E esse rapaz entrou em prantos, começou a chorar, porque tinha sido ocasião do óbito do pai dele, que ele viu o pai na calçada em frente da casa dele, que tinha sido baleado, desencarnou, né? Ele sabia desse fato, mas ele não sabia que essas crises de ansiedade que ele tinha tinham a ver com isso, embora ele já fosse um homem, né, maduro, 34 anos, ele era totalmente dependente da mãe emocionalmente e de um chefe de trabalho bastante agressivo. Ele fez todo o tratamento. Hoje vive uma vida diferente, independente. Teve alta do psiquiatra. O psiquiatra nem quer mais ver ele lá. Não precisa mais. É empreendedor, mora sozinho e está muito feliz. E essa alta, veja que eu não coloquei assim, hoje ele não toma mais, não é mais dependente de medicamentos, não usa ansiolítico. Eu não coloquei isso. Por quê? Porque o papel do terapeuta não é dar pitaco na medicação que o que a assistida faz uso. E isso é papel do psiquiatra, papel do médico, não nosso, tá? O que nós podemos fazer é auxiliar ele para que acelere esse processo dele se desconectar do remédio, tudo sem prometer, né? E até acontecer um desmame, como aconteceu com esse rapaz. Então, ele passou na consulta, ele fez as terapias indicadas, tá? Ele passou a usar os ímãs, que os ímãs ajudam, né? Tem um trabalho de mantoterapia, que ele passou a fazer o relaxamento alfa profundo, fez as terapias, passou no primeiro retorno, teve que passar no segundo. Nesse caso, ele passou até em terceiro retorno. E aí ele foi melhorando e está feliz. Então, isso pode acontecer com tanto como aqui acontece com tantas outras pessoas, não é? Por isso que é importante a gente não guardar para si. Então, hoje eu atendo muita gente que vem por indicação, fez o tratamento no método psicogerador xamânico e indica outras pessoas que vão indicando outras. Mas isso não pode ficar só aqui. Isso eu preciso levar para o mundo, para as pessoas que querem, que precisam acessar. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do método, né? Que aquilo que não é identificado dificilmente pode ser transformado. Então, ele sabia que ele tinha ansiedade, mas ele não sabia o quanto aquilo tinha desequilibrado ele, o desencarne do pai. O trauma gerado, que foi identificado, foi tratado dentro desse método. Quando não encontramos a causa, tratamos apenas os sintomas, como já falamos. Quando identificamos a origem, vamos direto ao ponto e promovemos transformações reais e duradouras. A verdadeira cura começa quando compreendemos a verdadeira causa. Percebe? E aí, gente, como que é a consulta no psicogerador xamânico, né? Então a gente vai precisar fazer uso do pêndulo. O pêndulo, alguns
já estão familiarizados, já utilizam o pêndulo, porque o pêndulo não precisa ser usado só num aparelho radiônico, né? Ele pode ser usado na palma de sua mão. Você pode determinar que é assim, que essa parte dos dedos é sim, a parte da palma é não, ou vice-versa, e faz a pergunta e o pêndulo vai responder para você, porque existe uma conexão dele com você, mas essa conexão depende de uma calibragem do pêndulo. Quando a gente compra, adquire um pêndulo, ganha um pêndulo, esse pêndulo precisa ficar no bolso. Ele precisa ficar com a gente, dorme com o pêndulo, anda com ele, fica com ele, porque aí tem esse processo da identificação, tá? Ah, mas então se eu pegar um pêndulo de outra pessoa, um pêndulo que eu compro na loja, eu não vou conseguir fazer isso. Mas no primeiro pêndulo de quem está começando, outra coisa importante na consulta, essa realidade visível cria uma conexão com o seu inconsciente e isso já vai mexer no assistido. Aqui tem a régua dos chakras, tem o decágono, tem o labirinto de Damians, tem a estrela de Davi, o olho que tudo vê, a chama trina no formato de um curipe, os raios da fraternidade branca que estão acima de um escargot, que por sua vez faz ligações com essas duas bolas, a branca, que não dá para ver muito bem aí, e a preta, que é a energia yin yang. Aqui nós temos os quatro elementos: fogo, terra, água e ar, e tudo que é feito é tratado, é encaminhado ao Sol central através do TPI, né? É tudo feito direto no design da mesa. Então, gente, o design é importante. Aqui eu vou identificar o chakra de missão de vida da pessoa. Por que o chakra de missão de vida é importante? Porque aquele chakra é uma região que tem a ver com a missão de vida dela. O meu é o da garganta, é o chakra laríngeo, tá? Que tem um desenho xamânico aqui. É, porque a pessoa que tem esse chakra como missão de vida, ela tem o dom da comunicação. Ela precisa, ela é uma pessoa que vai explicar as coisas muito bem para os outros, que ela vai ter o dom da palavra, mas ela pode também ter dificuldade para dizer não, para ter dificuldade de falar o que sente, o que irá causar alguns desalinhamentos nesse chakra. Está na missão de vida dela como um desafio. Então, quando a pessoa fica sabendo qual é o chakra e a gente começa a explicar, como nesse exemplo rápido que eu fiz, a pessoa começa a ficar encantada, porque ela se vê, a gente irá falar para ela o elemento da natureza que ela tem conexão, né? Fogo mais impulsivo, terra mais pé no chão, água mais intuitivo, ar mais racional. Estou só falando por cima, mas a gente vai identificar e vai explicar. E o raio da fraternidade universal, né? É o raio verde, é o raio azul. Quando a gente passa essa informação, explica as qualidades do raio, essa pessoa começa a se perceber, e aí ela tem todas essas qualidades e não está bem. Mas através dessas qualidades, com essas qualidades, nós interferiremos com a consciência para que ela volte para a essência dela, tá? Tem uma ficha que é anotado tudo, as medições e que fica salvo. Por quê? Porque depois que ela fizer tudo que foi recomendado a partir da consulta, ela vai passar por um retorno para fazer essas medições, ver como que ela está, tá?
Falei demais, né? Quero mostrar agora para vocês como que é a consulta. Como é uma aula gravada, tem que ser assim, eu comigo mesmo. Então eu ajusto aqui o labirinto, aí eu vou colocar o decágono, o dedo no indicador aqui no decágono, e aí eu vou perguntar, trazer os dedos para cá, a pessoa vai estar com o dedo dela aqui, é como se ela tivesse com o dedo dela aqui e eu aqui. Eu coloquei o meu dedo, aí depois ela coloca o dela, já está a energia dos dois. Aí eu vou fazer uma série de perguntas aqui, inclusive, que padrão vibratório que essa pessoa está? Ah, está em desequilíbrio espiritual. Eu estou, né, fazendo só uma demonstração. Há quanto tempo? É 10 anos? Sim. Então, além de eu ver aqui, eu ainda posso usar o não e o sim que tem aqui. É área de trabalho? Sim. É área familiar? Não. Isso decorre de vidas passadas? Quantas? Duas. A gente vai anotando tudo na ficha, tá? E depois que a gente passa todas as medições, a gente vai fazer uma harmonização. Sempre está aqui no azul, porque é o primeiro raio, mas você vai, na hora de harmonizar, perguntar qual raio tem que harmonizar. Aí centraliza no escargot ali a pessoa, o raio branco, que foi o que saiu, e aí tem algumas palavras mágicas que você irá falar e vai ver se precisa de mais algum raio, que você vai saber que quando parar aqui no azul é que acabou. Você vai fazer o equilíbrio yin e yang, vai ativar a chama trina, ficar melhor aqui, né? Que é poder, sabedoria e amor. Vai trabalhar também aqui com os quatro elementos e vai entregar isso em consciência. Basicamente é isso, harmonização. E a pessoa fala como que ela se sente. Imagina o seguinte: você viu lá que a autoestima dela está muito baixa, que a autocobrança dela está muito alta, que ela está num desequilíbrio espiritual alto, e isso está afetando a energia dela, e que ela precisa passar por algumas terapias. Na hora que a consulta está ali para finalizar, a gente vai fazer essa harmonização, porque isso vai ajudar a encaixar tudo isso que ela recebeu de informação e, ao mesmo tempo, ela vai sair daqui bem. A harmonização funciona como um passe, é mais do que isso, mas trabalha essa coisa de voltar, a pessoa estar em bem-estar. Mas eu sempre explico: faça, cumpra todas as recomendações para você é, realmente ficar bem, tá? Porque só harmonização é um paliativo. Identificada a origem do desequilíbrio, inicia-se um novo caminho. A harmonização energética é realizada. As energias são restabelecidas e o pêndulo auxilia na indicação das terapias mais adequadas para cada pessoa. É muito comum, né? Eu trabalho com algumas terapias, é muito comum a pessoa estar em desequilíbrio espiritual. Então vai ter que trabalhar com alguma coisa mais direcionada para o espiritual, mas também vai precisar fazer terapias que trabalham no emocional, no mental. Então eu tenho as terapias que eu trabalho,
né? Vamos supor que você seja reikiano, que você tenha que seja uma consteladora, que você trabalha com barra de axis, que você trabalha com apometria. Então você vai verificar as terapias. Ah, José, mas eu não tenho terapia ainda. Eu posso atender a pessoa e indicar para um outro terapeuta que trabalha comigo na sala do lado? Pode. E explica como funciona o tratamento, né? O método psicogerador xamânico para essa pessoa. E depois que ela fizer as terapias, ela volta para fazer o retorno. Que aí a gente irá comparar, ó, você estava assim, agora você está de tal jeito. E a melhora vai acontecendo gradativamente. Ela vai se percebendo diferente. E vem outra pergunta. Ai, mas é cobrada a consulta? Gente, até para você ter luz na sua casa, você tem que pagar a conta, não é? Então, sai desse lugar aí, sim. A pessoa pagando, ela vai, inclusive, valorizar. Entretanto, a verdadeira transformação depende de uma parceria. Existe uma parte que cabe ao terapeuta e outra que cabe ao assistido. O psicogerador xamânico não busca efeitos imediatos, mas mudanças conscientes e duradouras. Cada retorno representa um novo passo na evolução do assistido até que ele alcance sua autonomia e a alta terapêutica, tá? Então, ele vai levar lições para casa, ele vai passar por outras terapias penduladas, verificadas aqui no psicogerador xamânico. Quando ele faz a parte dele, ele está se colocando à disposição para ele melhorar. Percebem a diferença? Por que que o psicogerador é diferente? Identifica o fato gerador, vai direto à origem do desequilíbrio, trazendo clareza e precisão. Mede os campos sutis, avalia e analisa os diferentes corpos e dimensões energéticas do assistido. Então, a gente tem 7 corpos pela composição setenária hindu, não é? Então, a gente adota esse sistema dos 7 corpos. Então, é importante fazer essa análise dos corpos, dimensões da energia da pessoa, harmonizar a pessoa. Você vai, depois que você dar todas as medições, aí você vai harmonizá-la, tá? Isso vai trazer reequilíbrio, trazendo bem-estar, vitalidade, e aí ela dá conta de olhar para o que está acontecendo. Orienta um tratamento personalizado. Isso é muito importante. Cada ser é o tratamento, cada ser é único e o tratamento é direcionado para a sua real necessidade. Então, só vai fazer aquilo que precisa, vai ser medido e vai ser anotado o ponto-chave porque precisa aquela terapia. E aí a gente acompanha a evolução do assistido desde a consulta até a aula. Os 7 pilares do método psicogerador xamânico: autoconhecimento, identificação do fato gerador, leitura energética, harmonização, terapias integradas, expansão da consciência, transformação da vida. Voltando aqui, né? Estava falando dos 7 pilares do método psicogerador xamânico, e isso
são pontos fundamentais. Por quê? Porque nós iremos falar do autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que implica da pessoa mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar a visão, perceber o que ela fala, olhar o que ela está sentindo, perceber que ela estava com mágoa, que ela estava ressentida. E isso, a partir da identificação do fato gerador, é como se a gente virasse uma chavinha. E aí a gente vai fazer todo o mapeamento, a leitura energética do que está acontecendo com a pessoa. A harmonização, como expliquei para vocês, que é feita no psicogerador xamânico, ela vai colocar aquilo que estava em desequilíbrio, porque quando acontece um desequilíbrio, isso muitas vezes começa a pessoa se sentir triste, a pessoa sentir que aquilo não pode ser daquele jeito, e aí desequilíbrio emocional. Depois de um tempo, aquilo não sai da cabeça dela, porque já desequilibrou o emocional, já desequilibrou o mental, e aí é um passo para desequilibrar o espiritual também da pessoa. E quando a gente faz a harmonização, a gente equilibra todos esses campos. E com a consciência, o autoconhecimento que ela está adquirindo ali, conhecer o chakra de missão de vida, o raio cósmico, os elementos da natureza que têm afinidade maior com ela vai fazer as terapias integradas, né? Que pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, aquilo que ela precisar, que a gente identificará nas medições, na avaliação pelo psicogerador xamânico. E quando ela faz todo esse processo, vai acontecer a expansão da consciência. E quando a consciência expande, ela está se curando e vai transformar a vida dela. Vocês já ouviram falar em medicinas da floresta, que são expansores de consciência, como a ayahuasca, por exemplo, né? Tudo bem, pode ser que a pessoa que procura uma consulta ela não vai querer fazer uma cerimônia de ayahuasca, e tá tudo bem, tá? Eu estou dando como um exemplo que na ayahuasca, quando você é um enteógeno que você vai entrar dentro de você, autoconhecimento. Aí você vai acessar aquela causa de origem daquela questão. E aí você vai precisar colocar amor naquela questão, a harmonização, né? E muitas vezes, depois do ritual de ayahuasca, a pessoa ainda precisa de terapia, entende? Para que essa expansão de consciência provoque a verdadeira transformação na vida dela. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui, né? Eu estava falando aqui, né, desse slide também, eu dei uma avançada, deixa eu ver se foi esse ou se foi esse. Foi esse, que eu falei da harmonização, orienta um tratamento personalizado, e aí a gente vai conscientizar a pessoa do papel dela de ação no tratamento. O papel dela não é passivo, como é, por exemplo, uma mesa específica que é feito, ou um tratamento só com a radiestesia que ela não tem. Como eu disse, eu fui lá, avancei justamente porque agora fica fácil de vocês entenderem a importância do papel da pessoa na no método do psicogerador xamânico, no tratamento que ela vai fazer, porque ela tem papel de ação no tratamento, ela tem parte ativa na autocura dela e na evolução dela. E nós iremos acompanhar essa evolução passo a passo. Muitas vezes ela sai com lições de casa, como, por exemplo, o relaxamento alfa profundo. Esse relaxamento implica que a pessoa ela vai aprender a ficar no estado alfa profundo, que é um estado de qualidade da consciência dela, porque ela vive, provavelmente a maioria das pessoas vivem em beta, que é um estado de vigília o tempo todo.
o que afeta o sono, o que afeta os nossos hormônios, e a pessoa vai para quê? Para a ansiedade, que a maioria das pessoas estão, né? Então, os ímãs que eu falei para você, ela vai aprender a fazer a imantoterapia e vai poder fazer em casa. Para quê? Para ela diminuir e até neutralizar situações desconfortantes. Então, ela vai perceber que ela não é um robô, que ela não está sempre bem, que tem milhares de coisas que ela começa a perceber que ela mesma consegue se curar, porque eles são colocados em pontos centrais, no chakra básico, que tem energia magnética, no chakra coronário, mais energia elétrica, e no cardíaco, que funciona esse chakra como um ponto neutro. Os ímãs têm polo o polo positivo e negativo, e essa energia entra toda em ação, né? E isso vai até neutralizar situações. Então, ela vai sair daqui com ferramentas que irão ajudar ela também a fazer a parte dela. E aí ela vai até para alta, tá? Então, esse caminho é um caminho de consciência que vai guiar ela no passo a passo. E esse método é diferente. Por quê? Porque é um método exclusivo, tá? Então, ele vai te explicar desde a origem de como tudo aconteceu até quanto isso está afetando e como você vai fazer, como a pessoa, o assistido, o cliente vai fazer para mudar, tá? Ele foi criado, testado e ele integra radiestesia, xamanismo. Xamanismo vem de xamã, de Saman do Tunque siberiano, que é aquele que não perdeu a conexão, aquele que está em contato com a essência, com a realidade invisível. Afinal, nem tudo é o que a gente vê. Existem outras coisas também. Então, isso não é que a pessoa vai ter que participar de uma roda de cura, que ela vai ter que consagrar medicinas da floresta. Não é nada disso. É o design do psicogerador xamânico que tem os chakras de acordo com a linha xamânica, os instrumentos de aplicação do rapé, tudo isso com símbolos da geometria sagrada estará trazendo para essa pessoa uma nova consciência, uma verdadeira reconexão com a essência dela. Porque quando nós nascemos conectados com a nossa essência, mas nós, no processo de, de adulto, né, que a gente vai se adulterando, a gente vai perdendo essa conexão, porque a gente precisa fazer parte desse mundo, né? Então, o xamanismo está dentro do design do psicogerador. Ela vai aprender a responsabilidade dela, como já foi explicado, e as terapias integradas. E isso é utilizado diariamente, não é uma teoria, é um método que realmente funciona. E aí, meus amores, imagina daqui a um ano. Imagine conseguir olhar para uma pessoa e compreender aquilo que ela nunca conseguiu explicar, né? Existe lá aquela frase de Einstein: se você quer uma coisa, um resultado diferente, faça as coisas diferentes. Mas ela não consegue, ela está condicionada. E você será esse agente de transformação, porque é muito bacana. Imagina você ajudar alguém a reencontrar o caminho dela. Imagine utilizar esse conhecimento para transformar sua própria vida e também a vida de outras pessoas. Quando a gente estuda o psicogerador xamânico, a gente está atravessando esse portal, a gente está adentrando nesse portal. É explicado ferramenta por ferramenta a origem, da onde que veio. Aqui na roda dos elementos, eu vou colocar bem pertinho. Tem os símbolos de orixás, não com um cunho religioso, mas como campos de força da natureza dos elementos. Tudo isso você vai estudar, você irá aprender. E isso, quando você traz para dentro de você, algo vai mudar dentro de você. E aí você vai poder
ajudar outras pessoas. Para quem não é esse curso, fiz questão de colocar esse slide, porque quero deixar muito claro que esse curso não é para quem procura soluções milagrosas, né? Então, se tivesse, a pessoa faria um banho de 7 ervas, ela já estaria curada. Ela faria um exorcismo e ela já teria se curado. A gente sabe que a cura é um processo que leva um certo tempo, que não precisa ser anos de análise, mas que naquela situação que ela está vivendo, que ela precisa encontrar a melhora, esse método irá proporcionar para ela. E ó, uma outra coisa, aquela pessoa, esse curso não é para aquela pessoa e esse tratamento, esse método, para aquela pessoa que acredita que o terapeuta faz tudo sozinho, ela não faz na parte dela nenhuma. Vai se colocar e a gente ajudará ela, a harmonização ajudará ela, o relaxamento ajudará ela, as terapias ajudará ela, esse curso também não é para quem não deseja estudar, porque você vai precisar estudar os corpos sutis, os chakras, toda a parte das ondas cerebrais. E eu ensino passo a passo como usar o pêndulo, a diferença de radiestesia, radiônica, o psicogerador, explico o xamanismo, explico a aura, como manter o campo energético mais saudável, tudo passo a passo, como faz a consulta, como faz o retorno, como faz a harmonização, como faz a entrega das energias, tudo isso é explicado nesse curso. E também esse curso não é para quem não quer desenvolver autoconhecimento, porque tudo que você vai aprender aqui vai fazer uma virada, uma chave que vai virar dentro de você, né? É um chamado para quem deseja crescer, se transformar e aprender um método profundo e eficaz, como já disse, testado, comprovado. O que fazer com essa consciência? Isso é muito importante. Sou advogado, como disse lá no começo, né? Existe um princípio em direito que diz que se existe uma lei, você não pode alegar ignorância, porque as leis elas são publicadas, elas são disponíveis para todo mundo. Na espiritualidade, existe uma máxima também de que você não pode alegar ignorância quando você adquire uma consciência, que é o que está acontecendo nesse momento com você aqui. Se hoje você descobriu que existe uma forma de compreender a verdadeira origem dos desequilíbrios, esse é o primeiro passo, o despertar da consciência. Isso muda tudo. Imagina você aprender todo esse método passo a passo e poder utilizá-lo para transformar a própria vida e também ajudar outras pessoas. Veja aquele caso de sucesso que eu trouxe. Esse rapaz indica para outras pessoas, a vida dele hoje é totalmente diferente. E isso vai acontecer com você também. É exatamente isso que eu ensino no curso de radiestesia, no método psicogerador xamânico. Eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pessoa a pescar. Mais do que técnica, é um caminho de evolução. Ao compreender, você se transforma. Ao se transformar, você se torna luz para o mundo. Luz que traz autoconhecimento, luz que toca em pontos importantes, não até então não percebidos pela própria pessoa. Então você vai se tornar luz para o mundo. Use essa consciência. Seja agente de cura, equilíbrio e transformação. O que você receberá quando você adquirir esse curso? Primeiramente, o curso completo.
acesso a todas as aulas com conteúdo prático e teórico para a sua formação, tá? Então, os slides com exemplos, com demonstrações, como fazer a técnica, e-mail disponível para você tirar dúvida. Ah, eu quero saber tal coisa, você pode enviar o WhatsApp, áudio para a gente. E aí, quando você adquire o curso, você vai receber na sua casa o tabuleiro do psicogerador xamânico, um pêndulo, um kit de ímãs para a imantoterapia, áudio de relaxamento, tá gravado no YouTube, fichas de medições e da consulta, a escala Bovis, gente, que é uma escala de medição de energias de saúde para pessoas, animais, para alimentos, tá? Ela é usada até na indústria, essa escala, apostila em PDF, certificação da BRAT quando você fizer o curso, assistir todas as aulas, reconhecimento de qualidade, né? Essa certificação é importante, porque eu tenho meus certificados aqui e você certamente atenderá pessoas que vão pesquisar na Abrat se você tem essa certificação, tá? Eu ouço terapeutas falando, eu preciso fazer esse curso, porque eu não tenho, eu já atendo com radiestesia, mas eu não tenho certificação da Abrat, as pessoas estão me cobrando acesso por 2 anos. Estuda no seu tempo, um pouquinho por dia no metrô, no ônibus, depois assiste de novo, com liberdade, flexibilidade. Como disse, suporte para tirar suas dúvidas e contar com o nosso acompanhamento. Faça esse investimento em você. Não é tanto tempo assim, né? Mas são 9 horas e 10 minutos. Garantia prevista no direito, no Código de Defesa do Consumidor de 7 dias. Você vai receber tudo isso e você receberá algo maior, uma conexão com a sua espiritualidade, sem cunho religioso, que é mais que radiestesia, que é mais que uma terapia, que é um método exclusivo testado e que você poderá fazer parte dessa egrégora também. E aí, você fazendo esse investimento em você, quanta coisa que irá mudar. Aqui estão os planos de pagamento conforme estão lá na tabela do Hotmart. Você pode pagar em 12 de 103,11 ou 997 à vista. Uma consulta minha atualmente, agora em 2026, está quanto? Está R$ 260. Se a pessoa fizer, nesse à vista aqui, 5 consultas, vamos supor que você cobra R$ 200 porque você está começando, você já pagou o curso, né? É um investimento. Se você for pagar parcelado e você cumprir essa carga horária, fazer ali, porque eu mando recomendações, testes, fichas para você treinar, acompanho essas medições que você faz. Quando você concluir o curso e receber a certificação da ABRAT, você, vamos supor que você faça em 2 meses, você ainda está pagando, está ganhando já para pagar o curso. Veja como é simples. E aí vem essa frase, né, da missão pessoal. Se você esquecer quem você é, os outros vão te transformar no que eles querem que você seja. Muitas vezes, né, eu, por exemplo, eu larguei a advocacia, porque a minha missão pessoal é cuidar das pessoas, é ensinar as pessoas, e você, certamente esse chamado abrange você também desse método, do psicogerador. Então, essa frase do Fábio de Mello, do padre, né, faz tocar muito meu coração, porque se eu fosse pelos outros, eu não estaria aqui hoje, fazendo essa masterclass com vocês, ensinando esse método do psicogerador xamânico, testado e comprovado.
Então, tá acabando, gente, a nossa masterclass do método psicogerador xamânico. E eu fiz questão de escrever essas frases aqui, porque eu acho que elas dizem muito do que eu quero passar para vocês. A transformação começa quando deixamos de procurar respostas apenas fora de nós e aprendemos a enxergar a verdadeira origem dos nossos desequilíbrios. Se esse conhecimento despertou algo em você, talvez esse seja o momento de dar o próximo passo. Espero encontrá-la em breve dentro do curso de radiestesia no método psicogerador xamânico. Mitakuye, Oiasim, por todas as nossas relações. Arrou! Beijo!